Quinta questão. Marcamos a quinta, não é? Escolhemos a quinta? O termo do segundo parágrafo do texto 1, que exerce função de adjunto e não de complemento ou sujeito é. Gente, essa questão aqui foi explícita a pergunta, mas eles gostam muito de requisitar a diferença entre adjunto e complemento. Adora perguntar isso. Pode ser sempre com complemento nominal, tá? A confusão do adjunto ela vai se dar com o complemento nominal e não com o sujeito nem complemento verbal. Ele ampliou um pouquinho e deu nomes aos bois, por isso que é fundamental. As aulas 1 e 2 são fundamentais, as de funções, tá? Função 1 e 2 são fundamentais para vocês entenderem o processo. A identificação aqui de nomenclatura. Vamos ver isso aqui no texto. No parágrafo 1, a palavra as informações, que está em qual linha? No parágrafo 2? No segundo parágrafo, desculpa, eu olhei no segundo parágrafo, aqui na... Ok. Para entendermos isso aqui, a gente não fica focando essa estrutura, não. A gente olha do início do período, tá? Em que essa estrutura faz parte. Se forem períodos maiores, leiam do início do período, para entenderem as relações, ok? E focam no termo destacado. Do outro lado, aquele que traz a público as informações. Quem traz algo para alguém. Eu posso levar o público para as informações ou lógico, porque é uma questão de lógica aqui. Eu posso levar as informações ao público. Como é que eu sei disso aqui? Porque esse a aqui não pode ser artigo. Esse a, ele é uma preposição, porque quem traz uma coisa para ou a alguém. Então, eu tenho a preposição a ou a preposição para. Ele colocou a preposição a. Significa dizer, portanto, que este verbo que está solicitando para mim um objeto direto e um objeto indireto, este verbo é um verbo transitivo direto e indireto. O objeto direto qual é? As informações. E o indireto ao público. Nós já matamos dois elementos. Toda vez que um verbo pedir uma coisa ou uma pessoa, é porque ele está pedindo um complemento verbal. Este complemento verbal pode ser batizado como objeto direto ou como objeto indireto. Belezinha? Esses dois termos, por conseguinte, são complementos. Oxe, não é esse público aqui, não. Não pode ser. Ele está pedindo o que aqui? De adjunto e não de complemento do sujeito. Não, a gente... Tem outro público aí? Eu também. Não pode ser, não. Vamos fazer para identificar, porque se isso aqui não estiver proporcional, é porque a gente pegou o gabarito errado ainda, tá? Aqui, claramente, vocês conseguem perceber? Se isso fosse um adjunto, o adjunto adnominal, ele se relaciona com um nome, com um substantivo. Esse a público está se relacionando com um verbo, não pode ser adjunto. Esse a público não pode ser chamado de adjunto adverbial. Deixa-me ver se ele quer. Não, não pode. Ele não pode pensar que o público é local. É a pessoa que recebeu a informação, porque quem traz uma coisa para alguém. Se fosse para algum lugar, seria um adjunto adverbial. Mas é para alguém, é a pessoa que está recebendo. Então, não posso dizer que é um adjunto, tá?
Mesmo assim, vamos identificar. Nós já vimos informações, vimos público. O tão santinho, cadê? Cadê o tão santinho? Aqui. Ele não era tão santinho. A gente entra com recurso dessa questão. Ele não era tão santinho como parece. Que tipo de predicado é esse? Ser santinho é o quê? Tá. O que é um predicado? Predicado é a mesma coisa que informação. Minha informação, ela pode dar uma ideia de ação. É o caso? Ser santinho é uma ação? Ser santinho é um acontecimento? Ser santinho é uma ideia de posse? Ser santinho é um fenômeno natural? Ser santinho é um estado. Por que é importante se identificar isso aqui? Porque ação, acontecimento, posse, fenômeno dão uma ideia de informação verbal, predicado verbal. Estado é um predicado nominal. Todo estado, no predicado nominal, no predicado verbal também, todo estado é chamado de predicativo. Veja que nem se casa com o enunciado. O enunciado, ele aponta predicativo para nós. O termo do segundo parágrafo, que exerce a função de adjunto e não de complemento ou sujeito, é. Isso aqui é um predicativo do sujeito. O verbo ser é um verbo de ligação. Então, não tenho condição alguma de dizer que eu teria dúvida entre um predicativo, um complemento, um adjunto ou um sujeito. Belezinha? Tá dando para entender aqui, gente? Para a gente conseguir organizar o nosso recurso. Eu coloquei lá no site orientações para recurso. Como fazer uma organização de recurso. A gente vai tentar fazer essa montagem aqui. O próximo termo é discussões minuciosas. Discussão minuciosa. Cadê a discussão? Aqui, né? Trava-se discussão minuciosa. Estão vendo esse verbo? Quem trava uma coisa. Este é um verbo transitivo direto. Todo verbo transitivo direto pede o quê? Objeto direto. Por que é importante perceber isso? Porque esse se aqui, quando se relaciona com o verbo transitivo direto, ele é o quê? Objeto direto. E aquilo que nós chamaríamos de objeto, nós teremos que chamar de sujeito. A discussão, ela trava ou ela é travada? Então, o sujeito paciente. Isso aqui está ocupando a posição de sujeito. Então, nós já vimos o sujeito em discussão, o a público, um objeto indireto, o as informações, um objeto direto, e esse tão santinho, um predicativo do sujeito. Será que essa público está sendo, se refere ao local onde está sendo travado? Não. É quem vai receber a informação. Se fosse local, seria um adjunto adverbial. Como ele não classificou se é adjunto adverbial ou se é adjunto adnominal, mas se fosse local. Nós temos aqui o a santidade. Aí nós vamos ter que procurar para ver se nós estamos analisando realmente o gabarito adequado, porque pode ser essa questão. Eu tenho a santidade. Cadê a santidade? Aqui. De um lado, a busca da prova indiscutível dos milagres do candidato à santidade. Isso aqui é claramente um complemento. Ó, eu tenho milagres do candidato. Cadê você? De novo. A busca da prova indiscutível do milagre do candidato à santidade. Se você tem um candidato, você tem um candidato a
algo. Ele é candidato a quê? A palavra candidato tem sentido completo? Tem sentido completo? Tem sentido completo? É um substantivo concreto ou abstrato? Nós falamos sobre isso, inclusive. Candidato é um sentido completo, como é o nome? Substantivo concreto ou abstrato? Substantivo abstrato. Deriva de um verbo, deriva de um adjetivo ou indica um sentimento. E você não tem você tem sempre uma existência dependente a outro ser. Quando você pensa no candidato, visualizaram o candidato? Irmã Dulce, por exemplo, conseguiram visualizar? O João Paulo II, conseguiram visualizar? Se você, para visualizar essa figura, você atrela a outra figura? Atrela? Não, consegue ter uma visualização independente, não é? É diferente de gravidez. Para você visualizar a gravidez, você precisa visualizar quem? Uma mulher grávida. Beijo. Para você visualizar o beijo, você precisa visualizar quem? Uma pessoa beijando. Para você visualizar a corrida, você precisa visualizar quem? Uma pessoa correndo. Para você visualizar o abraço, você precisa visualizar uma pessoa abraçando. Mas para você visualizar Deus, quando você visualiza Deus, você visualiza uma outra figura junto? Não. Quando você visualiza um fantasma, você visualiza uma outra figura junto? Não. Então, essa existência, ela é independente. Quando você visualiza candidato, você visualiza o candidato. Deu para entender? Belezinha? Ok. Se você visualizou o candidato, candidato é um substantivo concreto. Por que é importante identificarmos isso? Nenhum substantivo concreto vai pedir um complemento nominal. Nenhum. Complemento nominal, quando se relaciona com o substantivo, só se relaciona com um substantivo abstrato. Substantivo concreto não tem o complemento nominal. Deu para entender direitinho? Deu para entender? Ok. Isso aqui, portanto, é o quê? Complemento ou adjunto? Eu não vou poder chamar de complemento, porque isso aqui é um substantivo concreto. Isso aqui é um adjunto. No gabarito que o Yuri apresentou, esse é o oficial. Vamos identificar apoio judiciário administrativo. Eu tenho que ver com o Yuri se ele pegou a prova adequada. Vou pegar logo a prova. Deixa eu ver se tem outro. Ah, eu tenho que ver qual foi o tipo que ele pegou, né? Ah, cadê você aqui? Qual é a questão? Pra gente ver a ordem da quinta. A santidade é 4. Ok, não é essa, né? Vamos sair. Vou pegar tipo 1, que a gente não viu a tipo 1. A quinta. É tipo 1. E qual foi o gabarito que a gente estava olhando? Não, é porque... Não, mas é porque o choque do gabarito é com a quinta também, né? A finalidade, a oração. Tipo 1. Que eu sempre peço para ele pegar o tipo 1. É Ctrl F, né? Apoio
Esse é tipo 1. Não, a gente entra com recurso. Não tem condições de ser a público. É a total impossibilidade de ser a público. Ele pegou qual? Aqui já tem. Eu poderia até admitir que ela pusesse como, na dúvida, o... Nessa questão deveria ter sido anulada, não tem condições. Eu tenho um predicativo, e predicativo não foi citado. Eu tenho um a público que é claramente um objeto indireto. Se por um acaso eu encontrasse... será que ele está pensando assim? Verbo levar. Levei as crianças ao pai as crianças. Quem recebeu as crianças? Quem recebeu? O pai é a pessoa que recebeu ou é o local que recebeu? O pai é a pessoa que recebeu, não é o local que recebeu. Então você tem o conceito de objeto indireto é para aquele, quando você tem um verbo transitivo direto e indireto, é aquele elemento que recebe o objeto direto. O objeto indireto é o elemento que recebe o objeto direto, quando eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Por exemplo, quando eu falo, eu dei presentes para minha filha. Quem foi que recebeu os presentes? Então, o objeto indireto é o elemento que recebe o objeto direto, quando eu encontro um verbo transitivo direto e indireto. Belezinha? Aqui não é o local. Se eu colocasse levei para a escola. A escola foi a coisa, a pessoa que recebeu, ou foi o espaço em que eu deixei as crianças? Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial e aqui eu tenho um objeto indireto. Mudei o contexto, mudei a minha análise. Neste caso, do outro lado, deixa-me ver se não é uma questão de paralelismo. De um lado, a busca da prova indiscutível dos milagres do candidato à santidade. Do outro, aquele que traz a público as informações. Tá, lendo assim inteiro, acho que é questão de espaço. Mesmo assim, eu entraria em conflito. Exatamente. Se eu quiser forçar demais que isso aqui é trazer... o sinônimo de trazer à tona. Quando eu digo traz a público, aí quando eu penso no à tona, assim... Né? Eu trago a público as informações. Eu trago à tona as informações. Eu trago para um local mais visível as informações. Eu trago para ser visto nesse espaço as informações. Aí sim eu penso no adjunto adverbial. Eu vou pensar no adjunto adverbial. No entanto, e aqui no objeto direto. Eu não trago para o público as informações. Aí eu penso na lógica. Pensando dessa maneira, tem lógica mesmo, a banca não está inadequada. Só que a banca peca no momento em que ela apresenta duas considerações aqui. Primeira consideração. Ele não era tão santinho. Não ser santinho, isso aqui é um predicado claramente, né? Nominal. Não é ação, não é acontecimento, não é fenômeno natural, não é posse. Se eu tenho um predicado nominal, o santinho é uma característica, um estado. O estado, quando eu encontro o verbo de ligação, mas estado, esse estado é chamado de predicativo. Nem cita predicativo. Aí o outro conflito. Candidato aqui não é um substantivo abstrato.
É um substantivo concreto. Substantivo concreto não tem complemento, tem adjunto. Perceberam? Então, 2 equívocos nessa estrutura. E a estrupiação aqui, estrupiação não, porque quando a gente pensa no atona fica lógico, né? Mas mesmo assim a questão ela precisa ser submetida a recurso. Rose, como é que a gente faz recurso? Primeiro, você começa com a indicação ao senhor e examinador, ok? Pula, esse é o vocativo, pula e identifica um referencial teórico. Acerca da questão 5 da prova para o apoio judiciário e administrativo do TJ Goiás, tipo 1, requisito é revisão de gabarito, anulação da questão, na verdade, porque não é revisar o gabarito, é a anulação da questão, por 2 considerações. Primeira, vocês identificam a ordem, tá? Vocês identificam a ordem. Vem-se primeiro foi a questão do candidato, do a santidade ou do era tão santinho. Aí vocês consideram, pegam uma gramática. De acordo com o autor Celso Cunha, por exemplo, em sua gramática normativa de língua portuguesa, na página X, identifica a página, capítulo Y, página X, a definição do predicativo nominal se dá. Aí, abre aspas, a definição que o gramático dá, fecha aspas. Considera-se, portanto, que a estrutura era tão santinho, trata-se de um predicado nominal, sendo, por conseguinte, a palavra santinho um predicativo do sujeito, o qual não foi citado no enunciado da questão. Consolidou? Trazer um gramático foi importante? Super importante. Quando for uma lei, vocês trazem o próprio referencial do artigo, tá? Além disso, na questão, na alternativa, cadê você? Na alternativa no que concerne a classificação da estrutura à santidade, por tratar-se esta de estrutura relacionada ao termo candidato, percebe-se a seguinte orientação, também na mesma referida gramática, ou vocês pegam uma outra gramática para poder, não é? Deixar consistente. Capítulo X, página Y, que a identificação de um complemento nominal se faz primeiro na classificação do substantivo com o qual este termo se relaciona, sendo obrigatório um substantivo abstrato para a classificação de complemento nominal. Na questão candidato é um substantivo concreto. Não é substantivo abstrato. Não pode-se, portanto, afirmar que a santidade seja um complemento nominal, sobrando, por conseguinte, a classificação de adjunto adnominal do termo a santidade, o que gerará, por conseguinte, duplicidade de gabarito. Que ele pede que tem pelo menos duplicidade, porque com a questão do predicativo você já tem anulação, não caiu, não estava ali no enunciado. Duplicidade de gabarito. Como eles não aceitam 2 gabaritos, eles anulam. Mas essa questão não poderia ser mantida, não. Deveria ter sido revista. O problema de recurso aqui é muito pouco tempo para você fazer o recurso. Você fecha o olho, abre e acabou o tempo, entra já em desespero. Mas, enfim, entenderam aqui? Não, até legal a gente encontrar uma questão desse tipo, porque acabamos também trabalhando a questão de simulado, de recurso.